Então agora a gente fala sobre o metal e o meio, né? Então o metal, para que venha a ocorrer esse processo corrosivo, também deve estar em contato com esse meio, né? Então a gente pode ver aqui nessa primeira imagem, tem aqui uma corrente submersa, né? Parcialmente, uma parte submersa em um ambiente bastante agressivo. Aqui a gente não pode mencionar se essa água aí possui alta salinidade, se contém os cloro, mas pelo aspecto a gente sabe que já iniciou aí o processo corrosivo. Da mesma forma a gente pode destacar essa tubulação aqui. E esse outro caso aqui, isso aqui é um cabeçote automotivo e observa-se nessa região o início de corrosão. Então, com essa corrosão aqui, então a tendência é que o fluido ele venha a escoar. Então você perde essa peça. Então, para você não perder essa peça 100%, o que é que se faz? Pode ser feito aqui depósitos por soldagem e depois passa por um processo de usinagem para que você venha a retificar essa peça. Mas, pessoal, então surgem alguns questionamentos, né? Por que o metal é corroído? Ou onde o metal ou a liga é corroído, né? Então a gente vem aqui destacar para responder esses questionamentos, né? Então, por que o metal é corroído? Onde esse metal, essa liga é corroída, né? Pode ser respondido em grande parte ao se considerar o aspecto da heterogeneidade em um metal. Em um metal perfeito, ou seja, o metal ideal, né? Então a gente considerando nesse primeiro caso aqui um material ideal onde ele não apresenta defeitos. Então, os átomos metálicos individuais podem ser imaginados como se estivessem distribuídos em um arranjo regular em 3 dimensões, com cada átomo cercado por um meio idêntico de átomos. Ou seja, o que a gente pode estar falando com isso aqui? Cada átomo é indistinguível um do outro. Portanto, os átomos metálicos estão todos em um estado de energia idêntico. E nenhum átomo tem maior ou menor tendência de ir para a solução um do outro. Então, a probabilidade desses átomos irem para a solução é a mesma e a corrosão, neste caso, não ocorre. Mas isso aqui é um caso ideal, né? Isso não é um caso real. Então, a gente vai para esse segundo caso aqui, onde você tem um cristal real, né? Que a situação será bem diferente, né? Em qualquer temperatura diferente de zero absoluto, os átomos do cristal estão em vibração térmica em qualquer instante e os estados de energia diferem. Por exemplo, aqui, ó. Então, nessa região aqui, eu estou num estado de energia muito menor nessa aresta aqui, muito menor do que você faz lá na metade da peça, no interior da peça. Então, ou seja, você tem uma diferença de energia e, consequentemente, você vai ter uma diferença de potencial. Então, logo, essa região aqui na extremidade é uma região mais propícia ao início do processo corrosivo, do fenômeno da corrosão. Então, a gente pode mostrar aqui, nessa mesma imagem lá do cabeçote, e vejam que onde iniciou a corrosão, nesse caso aqui, foi logo na região da extremidade. Enquanto no meio da peça, ou a parte mais interna, o processo corrosivo não iniciou. Aqui também, ó, tem outro detalhe aqui. Então, logo a gente observa que o início do processo de corrosão, ele está bem atrelado com a heterogeneidade do seu material. Então, isso vocês vão ver que quando a gente fala em contorno de grão, ou se você tiver um elemento de liga diferente, ou uma descontinuidade, então com isso você vai gerar o que? Diferenças de potenciais que vão gerar o que? Uma reação de óxido de redução. Então, com essa diferença de potencial, então o processo corrosivo pode ser iniciado. Então, aqui eu trago aqui, ó, o contorno de grão, orientação dos grãos e tamanho do grão. Então, aqui nesse caso aqui é o processo de solidificação. Então, à medida que ocorre a solidificação, vão ser formados
os contornos de grãos. Então, e os contornos de grãos são nada mais nada menos que nos limites dos contornos dos grãos cristalinos, os átomos apresentam certos desarranjos decorrentes do encontro entre os grãos, o que determina frequentemente certas imperfeições no interior dos cristais. Então, essas imperfeições, pessoal, então você gera uma diferença de potencial entre no contorno e no interior do seu grão. Isso pode, vamos dizer assim, aumentar se você tiver no interior aqui uma descontinuidade ou você tiver um elemento ou outro que possa causar essa diferença de potencial. Um outro fator que a gente pode falar é a orientação dos grãos. Então, os grãos orientados em diferentes direções devem apresentar diferentes potenciais. Então, contorno de grão, orientação diferente, então com certeza vai ser gerada uma diferença de potencial. Diferença essa que vai promover o início do processo de corrosão. Então aqui eu trago aqui um exemplo, aqui diferença de tamanho de grãos, né? Então aqui já é diferença de tamanho de grãos e eu mostro aqui uma junta soldada, onde você tem um metal de solda. Observem aqui nessa imagem aqui no canto, o metal de solda vizinho o metal de solda, que é a junta soldada, você tem a região da ZTA, a zona termicamente afetada, e aqui mais na extremidade você tem o metal de base. Então, devido ao fluxo de calor imposto durante o processo de soldagem, então ocorreu uma variação no tamanho de grão. Então essa região aqui da ZTA, você tem uma região de grãos mais grosseiros. Então você vem aqui, onde está aqui a zona termicamente afetada, então observe que você tem regiões de grãos maiores. Então à medida que você vai se distanciando mais do seu cordão de solda, então você tem um maior refinamento. Então essa diferença de tamanho de grão também gera uma diferença de potencial. Diferença de potencial essa que vai gerar, pode-se iniciar um processo corrosivo. Então, a gente pode ver aqui, diferença de tamanho de grão. Um grão fino de um dado metal contém energia interna em valor mais alto do que um grão grosseiro. Logo, pode-se esperar, teoricamente, diferenças potenciais para essas espécies. Então, se a gente fosse analisar um cordão de solda, por isso que tem que analisar bem onde se inicia o processo de corrosão. Então, essa variação de tamanho de grão, de granulometria, do tamanho do grão, né, dessa morfologia, então você pode esperar que aquela região ali pode iniciar um processo de corrosão que venha a fragilizar o seu material. Então aqui a gente mostra aqui, no caso aqui a diferença de contorno de grão. Então a gente considera que na região do contorno de grão você tem o ânodo, ou seja, uma menor energia. E se você vai mais para o interior do seu grão, então você tem um cátodo. Então essa diferença de potencial vai te gerar o quê? Uma pequena e aquela reaçãozinha de óxido de redução. Já no caso da deformação plástica a frio, então observa, quando você deforma uma peça, então você vai ter o quê? Movimentação de planos. E consequentemente você vai ter um aumento no número de discordância. Então, consequentemente, a sua energia interna do seu material na região onde foi conformada ou deformada plasticamente, então você vai aumentar a energia. Então, consequentemente, nas regiões deformadas sofrem corrosão mais intensas que as outras sem deformação, porque houve o quê? Esse aumento na energia e, consequentemente, você vai ter uma região mais com energia do que outra. Então logo você vai ter uma diferença de potencial. Então as considerações que a gente pode fazer, nos contornos de grãos, geralmente corroem a uma velocidade maior que no interior do grão. Então, contorno de grão, como a gente mostrou no slide anterior, então aquela região você pode denominar ela como ânodo, e a região no interior do grão como cátodo. Então você tem uma diferença de potencial. Grãos com orientações preferenciais também são atacados rapidamente.
A segregação de elementos e compostos intermetálicos são regiões preferenciais para ataques corrosivos. Então, porque vai formar uma diferença de potencial. Você tem um elemento ali, um composto intermetálico, que ele entra como se fosse uma impureza, vamos considerar assim como se fosse uma impureza. Então, você já tem um determinado átomo ali, um determinado elemento, com outro que é uma impureza. Então, você forma essa diferença de potencial entre eles dois. Então, vamos dizer assim, provocando e formando essa início do processo corrosivo. Então, com relação a meios corrosivos, então os meios corrosivos em corrosão eletroquímica são responsáveis pelo aparecimento de eletrólito. Então, se você não tem um eletrólito, lógico que você não vai iniciar esse processo. Então, por quê? O eletrólito nada mais é do que uma solução eletricamente condutora, constituída de água contendo sais, ácidos ou base. Então, tem a atmosfera, né? Pode ser, a atmosfera é um meio corrosivo, águas naturais, rios, lagos, subsolo, água do mar, solos, produtos químicos. Os meios corrosivos da atmosfera, então o ar contém umidade, então o eletrólito, né? Altamente condutor, água, sais em suspensão, gases industriais, poeira. O eletrólito constitui-se da água que condensa na superfície metálica, na presença de sais ou gases presentes no ambiente. Então, por exemplo, você deixa uma superfície metálica exposta, né, à umidade. Então, aquela água que fica retida ali, a água condensou. Então, o eletrólito. Então, qualquer fissurinha, se você tiver lá, se você supondo que a sua chapa ela esteja coberta com uma tinta, né, e se ela tiver uma falha, então essa água que condensou é o seu eletrólito, então ela vai permear ali naquela região dessa sua trinca, dessa sua falha, então pode-se iniciar a corrosão. Então, águas naturais, rios, lagos, subsolo, né? Então, estas águas podem conter sais minerais, eventualmente ácidos, bases, resíduos industriais, poluentes diversos e gases dissolvidos. O eletrólito constitui principalmente da água com sais dissolvidos. Os outros constituintes podem acelerar o processo corrosivo. Os solos também, né? Que depende do contém a umidade, sais minerais, bactérias. Alguns solos apresentam também características ácidas ou básicas. O eletrólito constitui principalmente da água com sais dissolvidos. Esse caso dos solos é bem interessante porque em tubulações enterradas, por isso que ocorre tanto o vazamento. Quando a gente fala em tubulação metálica, né? Então por isso que um dos meios para que se proteja essas tubulações é utilizando a proteção catódica. Eu acho que até na primeira aula até cheguei a mencionar sobre a proteção catódica. E a água do mar, né? Estas águas contêm a quantidade apreciável de sais. A água do mar, em virtude da presença acentuada de sais, é um eletrólito por excelência. Outros constituintes, como gás dissolvido, podem acelerar o processo corrosivo. A água do mar também tem elevada concentração de íons cloro, né? Então isso acelera mais ainda o processo corrosivo. Apesar que na literatura forma que o pH da água do mar é em torno de 7, né? É praticamente neutro, né? É neutro, né? Então aqui a água do mar, uma análise da água do mar apresenta em média os seguintes constituintes em gramas por litro. Então o cloro, íons cloro, né? Sulfato, bicarbonato, brometo, fluoreto, ácido bórico, sódio, magnésio, cálcio, potássio. Então observe que os íons cloro têm em maior quantidade. Então inicia mais ainda esse processo corrosivo, né? Então os produtos químicos também é um outro meio aí que a gente deve se preocupar bastante, desde que em contato com a água ou com a umidade e formem um eletrólito, pode provocar corrosão, né? Então a gente tem que se preocupar bastante com